Em um triângulo de vértices A, B e C, o ângulo B mede π/2, ou seja, 90 graus. O ângulo C mede π/3, ou seja, 60 graus. E o lado BC é igual a 1 centímetro. Se o lado AB é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência em centímetros quadrados é alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E. Então se liga aí, curta um vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, primeiramente vamos desenhar esse triângulo. Como o ângulo B é igual a π/2, ou seja, essa medida está em radianos, e em radianos π/2 é equivalente a 90 graus, então vai implicar que o ângulo B é um ângulo reto. π/3 é a mesma coisa que 180 dividido para 3, né? Já que o π é equivalente a 180. Então o π/3 vai ser equivalente a 60. 180 dividido para 3 é igual a 60, que vai implicar que o ângulo C é um ângulo de 60 graus. Então nós temos aqui um triângulo ABC com ângulo reto em B. Então vamos desenhá-lo. Então desenhei o triângulo ABC com ângulo reto em B. E também diz que o lado AB é diâmetro de uma circunferência. Então vamos desenhar essa circunferência nesse triângulo. Então desenhei aqui a circunferência tendo como diâmetro o lado AB. Então a pergunta é qual é a área do triângulo ABC externa à circunferência. Sendo assim, devemos calcular essa área do triângulo externa à circunferência, que eu vou chamar de AE. Então vamos calcular o valor dessa área AE, é o nosso objetivo. Então nós observamos que como o ângulo C é 60 graus, então o ângulo A, para completar os 180 graus, é igual a 30, pois o B é igual a 90 graus. Agora eu vou observar que, como o lado AB coincide com o diâmetro, então tenho aqui no centro um ponto que eu vou chamar de E, o centro da circunferência. Então de E até A eu tenho o raio da circunferência, e de E até B eu tenho o raio da circunferência, que é o ponto central, o ponto médio ali do lado AB, coincide com o centro da circunferência. Agora eu vou traçar também a medida E até a interseção do triângulo com a circunferência, que eu vou chamar de D. Então, de E até D é raio, então tem medida R também. Agora eu observo que o triângulo ABD é retângulo, pois o AB é diâmetro de uma circunferência. Então, toda vez que o lado de um triângulo coincide com o diâmetro de uma circunferência, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, tenho aqui o ABD sendo triângulo retângulo. Mas isso vai implicar, esse triângulo sendo retângulo, que o ADB, o ângulo ADB, é 90. Então tenho aqui 90 no ângulo ADB. Então se o ADB é 90 e o DAB sendo 30, então para completar os 180 graus, na soma dos ângulos internos desse triângulo, eu preciso de um ângulo de 60. Então sendo assim, o ângulo ABD só pode ser 60. Então temos aqui 60 graus no ABD. Agora também nós observamos que o triângulo AED é isósceles. É isósceles de base AD, que vai implicar que o ângulo ADE é igual a 30. Então temos aqui 30 graus. Mas o ADE sendo igual a 30, então o ângulo BDE é igual a 90 menos 30, ou seja, 60 graus. Pois o D sendo reto, nós descontamos o 30 e sobramos com 60 no BDE. Mas o BDE sendo 60, vai implicar que o ângulo BED também é igual a 60, né? Pois nós temos dois ângulos de 60 graus, o B e o D, nesse triângulo BDE. Então o ângulo BED é igual a 60, que vai implicar que o BDE é equilátero. Então temos aí o BDE sendo equilátero. O BED sendo 60 vai implicar que o ângulo AED é igual a 120, né? Então temos ali 120 graus. Então eu fiz isso justamente para calcular a área do setor circular BDE e também a área do triângulo ADE. Então vamos calcular essas duas áreas, porque essas duas áreas são as áreas internas do triângulo ABC, a circunferência. Então a estratégia para calcular a área externa é tomar a área do triângulo ABC e tirar a área interna, que é justamente a soma dessas duas áreas, a do setor com a do triângulo ADE. Essas duas são as áreas internas. Então
nós encontraremos a área externa dessa forma. Então, para calcular a área do setor, você nota que a área do setor é igual a 60 graus sobre 360 vezes a área da circunferência, ou seja, a área do setor é 1/6, né, da área da circunferência, pois 60 sobre 360, aqui o setor tem 60 graus, né, como a gente vê aqui, pois 60 sobre 360 é igual a 1/6, então, e a área da circunferência vai ser igual a π vezes o raio da circunferência ao quadrado, ou seja, temos πr ao quadrado sobre 6. Esta é a área do setor. A área do triângulo ADE, como o ângulo E tem 120, então eu observo que, replicando esse triângulo duas vezes dentro da circunferência, eu teria um triângulo equilátero, né? Pois, replicando mais duas vezes, eu terei 3 ângulos de 120. Então, a área desse triângulo é igual a 1/3 da área de um triângulo equilátero, de lado AD. Faça essa observação, né? Então, voltando à figura, eu vou chamar a medida AD de B e CD de C, Czinho. Então, como os triângulos BCD e o triângulo ABD são retângulos, são triângulos retângulos, vai implicar que o C ao quadrado mais o R ao quadrado é igual a 1 ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Nesse outro, no ABD, vai implicar que o B ao quadrado mais o R ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, né? Pois 2R é a hipotenusa do triângulo ABD. Nosso objetivo é calcular o valor de R, né? Justamente para calcular o raio da circunferência e obtermos a área do setor. Agora vamos isolar o C ao quadrado e eu terei C ao quadrado igual a 1 menos R ao quadrado. Isolar também o B ao quadrado e eu terei 4R ao quadrado menos R ao quadrado, ou seja, o B ao quadrado vai ser igual a 3R ao quadrado. Então temos o valor de B ao quadrado e o valor de C ao quadrado por esses dois triângulos retângulos. Também observo que pelo triângulo retângulo ABC, usando o teorema de Pitágoras, no ABC eu terei que o C mais o B ao quadrado, que é a hipotenusa, 1 ao quadrado mais 2R ao quadrado, que são os dois catetos. Então eu terei C ao quadrado mais B ao quadrado mais 2BC, dando igual a 1 mais 4R ao quadrado no triângulo ABC. Então, para calcular o valor de R, eu vou substituir o C ao quadrado e o B ao quadrado, e eu terei 1 menos R ao quadrado mais 3R ao quadrado mais 2BC, dando igual a 1 mais 4R ao quadrado. Então, dessa forma, o 2BC, eu corto o 1 com 1, então eu terei 2BC do lado esquerdo mais 2R ao quadrado, dando igual a 4R ao quadrado. Então, o 2BC será igual a 4R ao quadrado menos 2R ao quadrado, que dá igual a 2R ao quadrado. Então, sendo assim, o BC será igual a R ao quadrado, o valor de B vezes C. Por essas duas igualdades, novamente, eu vou multiplicar o B ao quadrado pelo C ao quadrado, e eu terei 1 menos R ao quadrado sendo multiplicado por 3R ao quadrado, mais o B ao quadrado vezes o C ao quadrado é igual a B vezes C ao quadrado. Fazendo a distribuição, eu terei 3R ao quadrado menos 3R à quarta. O valor de BC, sendo R ao quadrado, eu substituo, e eu vou ter R à quarta, dando igual a 3R ao quadrado menos 3R à quarta. Então, desta forma, eu terei R à quarta mais 3R à quarta, dando igual a 3R ao quadrado, ou seja, 4R à quarta, dando igual a 3R ao quadrado. Agora, dividindo por R ao quadrado dos dois lados da igualdade, eu terei que 4R ao quadrado é igual a 3. Então, sendo assim, o R ao quadrado é igual a 3 quartos. Esse é o valor de R ao quadrado. E o valor de R é igual a raiz desse número, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, temos o valor de R e o valor de R ao quadrado. Mas a gente lembra que a área do setor BDE era igual a 1/6 da área da circunferência. A área da circunferência de centro E. Então, a área do setor será igual a 1/6 R ao quadrado. Então, já sabemos a área do setor, que é 1/6 vezes π vezes 3 quartos. Então, a área do setor é igual a π sobre 8. Essa é a área do setor interno, que é a interseção do triângulo com a circunferência. Agora, desejamos calcular a área do triângulo ADE. E a gente descobriu que, replicando esse triângulo ADE como o ângulo AED era igual a 120, então, replicando ele duas vezes, nós obteremos um triângulo
equilátero de lado B, pois o ângulo central é igual a 120, né? Então eu posso replicar esse triângulo mais duas vezes, uma de um lado e outra do outro. Então eu obtenho um triângulo equilátero de lado B. A área do triângulo ADE é igual à área do triângulo equilátero ADE' de lado B. A área de um triângulo equilátero é igual ao lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. Essa é a área de um triângulo equilátero. Então, sendo assim, como o lado é igual a B, eu terei B ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. Então, necessitamos calcular o valor de B ao quadrado, né? Mas a gente lembra que B ao quadrado é igual a 3R ao quadrado, por essa igualdade que nós obtemos pelos triângulos retângulos. Então, nós temos que o B ao quadrado sendo igual a 3R ao quadrado, eu substituo aqui e eu terei essa nova expressão em função de R. Agora sim nós podemos calcular a área do triângulo ADE. O R ao quadrado, a gente lembra que é 3/4, então vamos substituir. Então eu terei 1/3 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes a raiz de 3. Então a área do triângulo ADE é igual a 3 raiz de 3 dividido para 16, né? Calculamos a área do triângulo ADE. Mas o nosso desejo é calcular a área externa. A gente lembra que a área externa é igual à área do triângulo ABC menos a área interna. A área do triângulo ABC, como ele é retângulo, é o produto dos dois catetos. Um cateto a gente lembra que era o BC igual a 1 e o outro cateto era igual a 2R. Então nós temos que a área do triângulo ABC é igual a 2R dividido para 2. A área interna vai ser igual ao π sobre 8, que nós obtemos, mais o 3 raiz de 3 sobre 16. Essa é a área interna, a interseção do triângulo com a circunferência, essa soma. O valor de R, como nós vimos aqui acima, foi raiz de 3 sobre 2. Então nós temos aqui o raiz de 3 sobre 2 menos π sobre 8, mais 3π sobre 16. Assim a área externa vai ser igual ao menos π sobre 8. O raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 8 raiz de 3 sobre 16, né? Eu só multipliquei por 8 em cima e embaixo. Então ainda continua equivalente. Então nós temos aqui o 8 raiz de 3 sobre 16 menos o 3 raiz de 3 sobre 16. 8 menos 3 é igual a 5. Então nós temos aqui 5 raiz de 3 sobre 16 é o valor dessa diferença das expressões que envolvem raiz de 3. Sendo assim, a resposta é o item D, 5 raiz de 3 sobre 16 menos π sobre 8. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e valeu, até a próxima.